Olá! Bem-vindos ao nosso podcast sobre aplicações de triângulo retângulo. Esse aqui vai ser como se fosse um resumo para a melhor compreensão do assunto que nós demos na nossa mini aula. Primeiramente, eu vou refazer uma pergunta. Você sabe o que é um triângulo retângulo? Caso tenha esquecido, eu vou relembrar. Se trata de um triângulo que possui um ângulo interno medindo 90 graus, ou seja, ele possui um ângulo reto. O estudo desse tipo de triângulo é muito importante, pois com ele resolve-se uma série de problemas práticos por meio de ferramentas importantes, como o Teorema de Pitágoras e a trigonometria. Agora eu vou falar um pouco sobre as características do triângulo retângulo. Uma delas são os lados. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Esse é o maior dos três lados da figura. Os demais lados são denominados de cateto adjacente e cateto oposto. Em relação aos lados do triângulo retângulo, temos triângulo isósceles, possui dois lados iguais e um diferente. Triângulo equilátero, possui os três lados iguais. Triângulo escaleno, possui os três lados diferentes. Como ocorre em todos os triângulos, a soma dos ângulos internos do triângulo retângulo é de 180 graus. Um ângulo é o reto e os outros dois são o agudo, ou seja, menor que 90 graus. Sabemos que quando o assunto é triângulo retângulo e precisamos calcular determinada área, utilizamos a seguinte expressão. A é igual a B vezes H dividido por 2. Nessa expressão, a letra A simboliza a área, a B a base e H a altura. E para calcularmos o perímetro do triângulo retângulo em uma figura geométrica, somamos todos os lados, por exemplo. P é igual a L mais L mais L, ou P é igual a 3L. Nessa expressão, o P simboliza o perímetro e o L os lados. O triângulo retângulo pode ser aplicado de diversas maneiras. Uma das mais clássicas é o Teorema de Pitágoras, que consiste em uma relação matemática que nos ajuda a calcular as medidas de um triângulo retângulo. Esse teorema afirma que para qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa equivale à soma dos quadrados dos catetos. É representado pela forma hipotenusa ao quadrado igual cateto A ao quadrado mais cateto B ao quadrado. Trigonometria é um ramo da matemática que estuda as relações entre os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo para diferentes valores de um dos seus ângulos agudos. A abordagem da trigonometria penetra outros campos da geometria, como o estudo de esferas, usando a trigonometria esférica. Seno de um ângulo é razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Cosseno de um ângulo é razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Além de conhecer as razões trigonométricas, existem os chamados ângulos notáveis. Esses ângulos são os que mais aparecem nas resoluções de problemas em provas e vestibulares. Eles são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Para conhecer o valor do seno e do cosseno de cada um deles, utilizamos a tabela que já conhecemos. E esse foi o nosso podcast. Esperamos que tenham gostado e tirado as dúvidas.